bater um papo sobre arrependimento do vilão e romance pro protagonista? Já começo com uma pergunta. Vocês gostam quando o vilão se arrepende numa história que vocês estão lendo? E vocês gostam quando a solução dos dilemas do protagonista é um romance? Eu acho que desde quando eu sou criança, eu consumo muitas histórias em que a gente tem meio que a linha lá da jornada do herói ou de uma história de ficção se faz sempre da mesma forma, né? O protagonista é sempre bonzinho, o vilão é sempre malzinho e eles vão, às vezes o vilão faz um monte de coisa ruim e no final tudo dá certo, o protagonista termina muito feliz. O vilão termina muito mal, ele morre ou às vezes ele vai para uma situação de sofrimento. E eu já confesso aqui que particularmente desde criança, sem nem pensar um pouco em estrutura de história, eu sempre gostava muito mais quando o vilão se arrependia ou ficava numa situação de sofrimento, em que ele percebia tudo que ele tinha feito e ia pagar pelo que tinha feito, do que quando o vilão simplesmente morria. E aí, recentemente, eu me peguei pensando em algumas histórias que essa situação assim de arrependimento, de redenção do vilão já não estava soando tão ok assim pra mim. Eu estava gostando. Primeiro, né, a gente sabe que a gente tá numa onda, vamos botar de 10 anos pra cá, um pouquinho mais, dos anti-heróis. Então aí é outra conversa. Os anti-heróis são mais gostosos da gente acompanhar. Acho que a gente percebe uma situação mais verdadeira com a nossa realidade do dia a dia. Uma complexidade maior ter um anti-herói do que ter um vilão. Mas vamos falar aqui dos vilões. Essa redenção pode aparecer assim, dois aspectos que eu acho que eu fico um pouco chateada com essa opção que o escritor que faz no livro que ele escreveu. A primeira é, quando ele tem a redenção, porque ele percebe que ele não vai mais fazer aquela maldade, aquela ação, quando ele tá numa situação de encruzilhada, que ele não tem outra opção. Ou ele morre, ou ele é preso, ou ele muda. Então, é como se aquela opção não fosse assim uma opção legal assim do vilão. Ele não se conscientizou por uma atitude de consequência das ações que ele praticou, não. É porque ele tá no momento de cruzilhada, ele tá assim à beira do precipício, que chamam muito, né? Então eu tô na beira do precipício, aí eu digo, eu me rendo. Pô, eu tô à beira do precipício, eu me rendo. Histórias de romance tem muito assim, a mulher, o homem, né, coloca, você fez isso e isso e isso errado. Ela descobre que o cara ou a menina fez errado. E aí o outro lado, né, o antagonista, ele vai dizer assim, então me desculpe porque eu errei e eu vou confessar tudo. Pô, confessar quando alguém já sabe não é a mesma coisa de confessar pela tomada de consciência. Em uma aventura, uma fantasia, por exemplo, quando aquele vilão tá na beira da morte ou tá numa situação assim de total impossibilidade de fazer alguma coisa e ele tá com medo de morrer, ele vai dizer assim, eu me arrependo, me prendam, me arrependo, vou fazer tudo agora, sou uma pessoa boa e tá tudo bem. A outra situação de redenção tem muito nos livros New Adults que eu li ou alguns chick leads a ver com romance, mas tem de aventura também, que é o cara ou a moça, normalmente o cara. Ele tem muitos problemas, ele não é uma pessoa boa, e aí a menina vai ficar insistindo, sofrendo e perdoando, na esperança de lá no final ele ficar bonzinho de novo. E o final desses livros, às vezes de uma forma muito simples, de uma forma de gestos assim que não são tão ok o suficiente para compensar tudo que a pessoa fez durante o livro. Então, o que mais me incomoda que é bem comum são presentes, corridas em aeroportos para dizer que ama, são flores e quilos de flores para pedir o perdão de uma coisa muito mais grave que foi feita. Então não são com coisas
que alguém passa a ter confiança em outra pessoa. O perdão, ele acontece, mas ele não é com coisas, ele não é de forma simples. Ele acontece com atitudes e acontece de uma forma, às vezes, bem mais na frente. E isso, em muitas histórias, não dá tempo da gente ver. Numa história de aventura, isso acontece quando a gente tem personagens aí que sofrem. No final, a situação com aquele vilão é resolvida de uma forma tão simples. Ele se arrepende, o vilão, e pronto. Então, a consequência para aquele vilão, ele não, na minha cabeça, tá, gente? Ele não sofreu o suficiente, ele não teve uma atitude para provar que ele mudou. Ele só disse que ia mudar. Pronto, às vezes salva a vida de uma pessoa e pronto, acabou. E aí, muitas vezes, finais em abertos ou finais em que se coloca uma descrição melhor de coisas que acontecem para que aquela história seja fechada. Não necessariamente quem é ruim fica bom. Não precisa quem é ruim ficar bom. Precisa? Vamos conversar aqui. Até a gente se vê no próximo vídeo.